pela paciência, pelas provas que nos são colocadas para que testemos nossa paciência. Agradecendo por essas pessoas que puderam se recuperar dessa pandemia que está atingindo todo mundo. E também, Mestre Jesus, pedindo que os mentores espirituais, que os benfeitores espirituais possam estar consolando as famílias enlutadas que tiveram seus entes queridos desencarnados através da pandemia. Agradecemos esse momento de estudo em que estamos concluindo mais uma etapa do livro Transição Planetária. Agradecendo pelos ensinamentos passados e estudados, agradecendo a intuição que sempre é dada à responsável pelo estudo, nosso irmão Sibeli. Pedimos que hoje não seja diferente, que você possa estar nos inspirando, nos orientando, que assim seja. E que assim seja. Então, eu vou comunicar aqui, né, que nós não combinamos, mas como não vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, porque eu não aprendi essa ferramenta e pelo celular também não é possível, a gente vai gravar para disponibilizar depois, então, que isso dá para fazer, isso eu sei fazer. Para que a gente possa acessar e ver aí o que a gente pode melhorar, e quem não puder acompanhar em tempo real também ter a oportunidade depois de acompanhar, né? Mas vamos seguindo adiante aí, que a gente chega no final do livro com a sensação de que está começando, né? Porque eles terminam mais ou menos com a mesma estrutura que começam, né? Finalizando ali aquelas tarefas todas, mas já começando uma nova etapa. Então, eu vejo que a nossa meta, pelo menos a minha, né, está muito presente na minha mente essa semana toda, semana que passou, é a espiritualizar a matéria, sabe? Tirar aquele hábito que nós temos de o meu espírito, né? Eu sou um espírito, eu tenho um corpo, né? Mas eu sou um espírito. Então, viver dessa forma, entendendo que nós estamos aqui para aprofundar a nossa experiência e para desenvolver, aperfeiçoar as nossas habilidades, assim como diz o Emmanuel aqui no Vinha de Luz, né? Em pensamento, sentimento e atitude. A gente fazer brilhar a luz do Evangelho. Não para a gente se destacar, mas para que possa ser visto o amor do Criador se irradiar através de nós, para quem estiver conosco. Acho que essa é uma meta aí que, sei lá, pelo menos eu estou no primeiro degrauzinho aí, mas não vou desistir. Estou mais animada. Confesso que eu estou mais animada aí nesse processo. Acho que a gente também não tem só imperfeição a partir do que a gente vê no livro aqui. E já entrando no assunto, o penúltimo capítulo aqui, né, que nós terminamos lá no 20, com aquela reunião de início de reconciliação, com aqueles nossos amigos que não são tão amigos da parte deles, mas por grande parte, né, dos cristãos que por boa parte aí dos cristãos que não fizeram o seu papel em períodos anteriores, né? E eu vou dizer que quem quiser falar, só desativa, só abrir o seu microfoninho que está no cantinho da tela ali e falar. Estava fazendo um pouco de ruído, eu fechei os microfones, tá? Desculpe. Mas, então, quem quiser falar, a qualquer momento aí, abre o seu microfone e fica à vontade. Então, naquele momento em que aqueles irmãos nossos que foram prejudicados por atitudes nossas em outros tempos,
alguns séculos atrás, e que hoje na espiritualidade se sentem inimigos de Jesus por conta disso, foram para aquela reunião no centro espírita, dialogaram, tentaram enganar, a equipe espiritual queria recebê-los, né? E que nem toda a equipe que estava ali dando suporte percebeu isso, e a gente vê muito claro aqui no capítulo 21 isso, né? O Filomeno de Miranda indignado, mas é indignado com a atitude daquele rabino, né? Como é que ele ousa vir aqui nos enganar se ele foi recebido com amor, com carinho e tal, né? E aí o organizador, o mentor, aí explica para ele que isso estava previsto e que foi permitido para que aquele espírito tivesse um choque anímico, para que ele tivesse aí uma sensibilização e se permitisse mostrar quem ele era, e que para isso foi usado o nome de Jesus, inclusive, que é o ponto mais sensível dele, né, para que ele parasse de enganar e se mostrasse tal como ele era. E que a partir disso, então, o trabalho seria não para ir até o reduto, até o local onde se escondem esses irmãos lá nos confins da terra, como está dito aqui, né? Que eles se escondem lá nos abismos das trevas, né? Mas em auxílio daqueles médios encarnados que se deixaram levar pela onda mental, pela sugestão inferior desses amigos, e que estivessem dispostos a se melhorar. Né? Então, ele diz que o trabalho deles seria esse, e que, por enquanto, não estavam preparados para fazer isso, iam ter um tempinho aí de preparação, né? E que a gente já comentou em outros momentos que o Filomeno de Miranda narra essa experiência deles nesse socorro no livro Perturbações Espirituais. E que aí, enquanto eles descansavam, eles foram fazer o quê? Eles foram deitar na rede, passear na praia, né? Tudo assim, bem coisa que a gente faria, né? Deitar no sofá, assistir uma sériezinha, um negocinho aí com uma pipoca, né? Não, eles foram descansar, foram tirar um pouco de férias, né? Gostei do programa de férias deles. Achei super pertinente. Vai ser o meu próximo programa de férias, vai ter pelo menos, assim, um pontinho disso. Não nessa proporção, mas pensei aí que vai me revigorar mais do que me estressar tendo que comprar passagem para ir para lá, para cá. Pensei que pode ser um programa de férias bem legal. O que eles foram fazer? Foram visitar hospital, lar de idosos, orfanato, os redutos que a gente chamaria, né, vulgarmente aí de Cracolândia, né, das regiões aí da cidade. E ele relata um pouco dessas experiências, né? Eles visitaram instituição pública, instituição privada, instituição católica, instituição espírita, instituição laica, não importa a associação que tenha, desde que esteja a serviço do bem. E relataram vários episódios aí. Um dos que chama bastante atenção é o que acontecia no hospital, né? No hospital público, parece aí com poucas condições, com poucos recursos, enfim, diante da quantidade de contingência de atendimento, e por isso também com profissionais um pouco menos acessíveis, vamos dizer assim, né? Não cumprindo eticamente aquilo que se propuseram, mas chama mais atenção ainda o quadro do doente que eles auxiliaram, né? Que ele narra, que eles auxiliaram vários, mas ele narra daquele senhor que estava aparentemente infartando, uma série de coisas aí, que ia morrer por falta de atendimento, por fim recebeu atendimento. Mas havia uma entidade espiritual vinculada a esse senhor em processo de vingança. Alguém quer abrir o microfone para falar que vingança era essa?
Jorge. Consegui abrir. Oi, você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Certo. Sim. Se eu não me engano, o pai, né? Essa pessoa que estava sofrendo tinha matado o pai para ficar com todo o dinheiro dele, né? E agora ele estava ali que não era... para que o filho também, né? Não é isso? Isso. E que, na verdade, não era muita coisa, era uma casinha, bens assim, simples, né? Mas era exatamente isso que ele fez. Ele matou o pai, se aproveitou de uma situação de doença que o pai estava, antecipou a morte desse pai, asfixiou ele com o travesseiro, porque o pai tinha crises de dispneia, né? E depois, ainda o que mais deixava indignado o pai, aí é que foi chorar em cima do caixão. E aí, a gente às vezes não sabe por quê, pelo amor de Deus, não é pra gente ficar aí apontando, sendo fiscal da moral alheia, do sofrimento alheio, das provas e expiações alheias, né? Mas é para converter para nós sempre. A gente não sabe por que tem tanto sofrimento, né? Não se explica a pessoa tão boa. E considerando que às vezes a pessoa está em missão também, ela sofre não só por expiação, mas por missão também. E que chama bastante a atenção deles isso, e eles tentam induzir esse pai a perdoar para se libertar desse ódio, e ele diz que não quer nem saber. Né? Porque o filho teria que resgatar isso de qualquer maneira, mas se a vítima perdoa, ela se desvincula da situação, né? E aqui ele fala que ele jurou se vingar de qualquer maneira, e que quando viu que surgiu um problema no coração do rapaz ali, que já não era mais tão rapaz assim, né? Só aproveitou para intensificar isso. E aí eles abrem esse diálogo, né, que quando a medicina ou todos os outros servidores da saúde de apoio considerarem os dois planos, nós teremos aí verdadeiros milagres, que seriam chamados de milagres no tratamento. Porém, contudo, todavia, eu já percebo que o fato do cidadão se dedicar a salvar vidas, mesmo que não acreditem mais nada além disso, já é uma grande doação também, né? Aí eles foram observar outras coisas aí, e que a equipe de médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde desencarnados é muito, muito, muito maior que o de encarnados. Isso me lembro quando eu li isso pela primeira vez faz muito tempo, né? Eu era recém-formada e estava iniciando meu trabalho na área da saúde. E a partir disso, eu tomei como um alerta pessoal de nunca começar o meu trabalho. Eu já fazia sempre minha oração antes de começar meu trabalho e tal, enfim, né? Mas de nunca começar o meu trabalho sem essa conexão mais profunda. Além da oração de sempre, né? Me colocar à disposição dessa equipe, que se eu sou uma encarnada, tem pelo menos não sei quantos desencarnados aí para auxiliar. Então, tomei isso como regra e posso dizer para vocês que meu trabalho melhorou bastante. Sem mística, sem demagogia, não fazemos milagres, mas pelo menos as coisas se alinham de uma forma menos sofrível. E aí foram visitar o orfanato, né? Esse orfanato, ele faz questão de frisar que é mantido por uma senhora de origem católica, né? Dedicada, inclusive, a uma santidade, né? É um espírito elevado, mas enfim, para os católicos é uma santa, né? E que ninguém mexe nisso. Todo mundo respeita, porque o importante não é o nome que se dá, mas é a ação e o sentimento que se entrega nessa ação. Né? E ele coloca que esse orfanato, né, para meninas, tinha como objetivo primordial moldar aí novos valores naqueles espíritos que estavam reiniciando a jornada na Terra.
porque esse é o primeiro passo para a vitória do bem, a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando comportamentos saudáveis. Às vezes a gente fica todo penalizado, coitadinho, coitadinho, isso aí não tem família, né? Guardadas todas as devidas proporções, pelo amor de Deus, sempre é melhor viver em família. Mas às vezes a gente esquece desse detalhe aqui. Cada ser vai estar no ambiente que necessita, né? E o ambiente mais saudável vai ser aquele que vai auxiliar melhor desenvolvimento das boas inclinações de cada um de nós, de cada criança. Uma criança ficar sendo agredida só para ser mantida no lar, ficar sendo exposta a todo tipo de violência e negligência, que esse espírito vai resgatar? Vai só adquirir mais dívidas se não for um ser de luz em missão. Então, isso também fica aí um alerta para nós, né, como adultos, né, nesse momento, a nossa contribuição para esse desenvolvimento das crianças que estiverem conosco 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, uma vida. Que mais que nós temos aqui? Uma visita que eles fizeram também uma visita num lar de idosos que era espírita, né? Do estudo do Evangelho, a manutenção do ambiente ali. Fizeram uma visita numa casa de passagem, de recuperação ali para as pessoas em pós-hospital. E fizeram a visita ao ambiente aí de rua, tentando auxiliar as pessoas em situação de dependência química, com muito trabalho, né? E aí ele coloca que as horas transcorreram com velocidade e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. Alguém quer comentar alguma coisa a mais desse período de férias deles aí? Não? Então vamos adiante. Vamos adiante que aqui no capítulo 22 acontece uma situação muito interessante, né? Então eles estão lá no centro espírita onde eles estavam hospedados, enfim, né? E eles vão auxiliar ali nos trabalhos, aqueles que a gente já viu em capítulos anteriores, dos encarnados e tudo mais, né? E um dos médiuns que auxiliaria ali estava atrasado, né? E estava com um problema muito sério. E eles foram ajudar antes de terminar a tarefa, se despedir e tal. Eles tiveram essa oportunidade de ajudar esse médium. E eu achei fantástica essa atitude, gente. Porque o médium foi até lá numa boa intenção, ele foi com boa intenção, mas ele não se protegeu. Porque às vezes, por melhor que seja a nossa intenção, a gente tem que considerar que se a gente perder a nossa vida, a gente não ajuda ninguém. E ele esqueceu disso, foi sozinho para aquele ambiente de violência, de perigo, e não se protegeu, ficou 1 segundo ali que ele ia ser assaltado e morto. E o trabalho da equipe espiritual foi muito legal, porque o rapaz que ia cometer esse latrocínio estava tão alucinado, que ele tinha perdido o discernimento de que ele ia matar uma pessoa. E para auxiliá-lo, e não só auxiliar ao médium, ele foi desmaiado, ele sofreu uma convulsão, desmaiou, evitando de cometer um mal maior. Então, esse trabalho assim muito sutil, né, esse socorro aí, também me deixou bastante animada, porque às vezes a gente escapa de cada coisa que a gente não sabe como, e acho que foi uma coisinha ali de nada, a gente não sabe se era só uma coisinha de nada, porque às vezes a gente até pensa, podia ter acontecido coisa bem pior, né?
E a gente acha que o mundo está perdido, que a gente está abandonado, desamparado, não acontece nada de bom, sem olhar esses pequenos sinais. Então ficou uma lição, pelo menos da minha parte, isso, né? Importante, e o médium entendeu e foi para casa, foi para onde ele tinha que ir, enfim, e entendeu a lição. Ele entendeu a lição. Me pergunto se fosse eu, se eu ia entender, né? E que coloca aqui nas despedidas os fascículos de luz na direção do orbe terrestre, representando os seres tutelares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grandiosa tarefa, né? Que nunca nos faltam esses exemplos, porque nós continuamos sempre a receber isso, inclusive eles viram tanto os desencarnados que estavam descendo à Terra em fascículos de luz, quanto os exemplos que nós temos aqui encarnados para seguir no bem. E repetiram, né, que esses novos tempos teriam, então, aí novos portadores de padrões de comportamento moral, espiritual, enfrentando desafios graves e perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar o avanço deles, porque como nós vimos, aqueles nossos amigos, não tão amigos, né, tinham o objetivo, na ingenuidade deles, de barrar o progresso, de atrapalhar essa evolução, né? Na cabecinha ingênua deles, eles acham que tem condição de fazer isso. Porém, isso serve para a gente pensar assim que Deus dá um livre-arbítrio limitado para nós, mas ele sempre respeita a nossa escolha. A gente não pode prejudicar mais do que até aqui, vamos dizer assim, né? Porque a gente não pode modificar as leis naturais, as leis divinas, mas Deus sempre nos deixa onde nós queremos. Sempre. Ah, não, eu não quero ficar na dor, ninguém quer. Isso é fato. Só que se a gente emite aquele sentimento, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e continua vinculado àquele desejo de revidar, aquele desejo de se destacar, a gente vai criando isso ao nosso redor e Deus não viola a consciência de ninguém e nós permanecemos nesse lugar o tempo que assim nós desejarmos. Isso também é uma mensagem de todo o livro que fica bastante gravada para mim, e principalmente quando que eu vou começar a despertar a luz que existe dentro de mim, porque existe luz dentro de todos nós. Nós bloqueamos com todas essas camadas aí de outros sentimentos que acabam turvando, né? Contaminando, fica pesado, grosseiro, mas existe luz dentro de todos nós, por menor que seja. O destino é que ela seja grande, resplandecente, como a de Jesus. E nós estamos nesse processo. Todo esse processo de regeneração já vem acontecendo, não é de 2000, 2004 para cá. Vem acontecendo desde que o próprio Cristo encarnou-se na Terra. Ele veio inaugurar esse processo de maturidade e nos deu um tempinho aí para a gente exercitar isso. E agora nós vamos ser chamados aí a uma nova etapa. E quem não conseguiu atingir esse nível não tem problema, porque não vai ficar desamparado, vai permanecer no nível que ainda se compraz nas palavras dos espíritos superiores. Como assim? Vai em outro planeta, exercitar, aperfeiçoar, elaborar esse sentimento, essa vontade, e de uma forma um pouco diferente é o que se coloca aqui, né? E
que nós, neste momento, então, estamos sendo convidados, convocados a fazer essa revisão dentro de nós, sem tortura, sem culpa, porque senão não fica uma coisa saudável e menos ainda sincera. É com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente é, trabalhar aí pelo homem de bem que existe em nós, como está no Evangelho. Eu saí um pouco dos detalhes específicos do texto e fui para a mensagem que fica mais para mim aqui, nesse sentido, né? E vou voltar para o texto aqui para a prece de encerramento deles, e aí vou abrir os microfones de todo mundo para vocês falarem um pouquinho também, tá? Eles encerram, então, agradecendo a oportunidade, agradecendo, fazendo uma avaliação dentro da prece, aí, que há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento. Hoje se converteram em realidade graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano desceram à Terra, a fim de criarem condição para a instalação do reino dos céus no coração, nos corações. E agora, de retorno à nossa comunidade, deixe um espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Então, eles fizeram uma etapa, vão se dedicar a outra tarefa e outros vão continuar. Achei também isso fantástico. A gente não se apegar, não querer ver todo o resultado. A gente semeia, vem mais alguém, semeia mais um pouco, mais alguém, semeia mais um pouco. E assim o processo flui. Ninguém fica agarrado, apegado ao meu trabalho, ao meu legado, a minha tarefa, a minha missão. A missão é do Cristo e nós somos servidores. E está bem dito aqui. Trabalhadores do Evangelho. Deu tudo errado quando a gente esqueceu disso e quis se fazer embaixador e ainda mudar as ordens do governador, né? Os representantes de Deus na Terra. Então, a gente viu nos capítulos anteriores, não vou repetir para não cansar muito. E eles colocam aqui que os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando diligente nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra, em todos os lugares. E eu lendo isso aqui, eu lembro que agora a gente tem até filme da Disney com mensagem espírita. Eu achei bem bonitinho, né? Não está dito lá, é espiritismo, é reencarnação. Mas a gente vê alguns pontos aí que conduzem para um sentimento de transformação, para um sentimento já de aceitar que não é mais só matéria, que não é mais só fantasia. Claro, naquela linguagem mais universalista, cultural ainda, mas não só tão material, não só superficial. Traz mensagens profundas aí de transformação do comportamento e de elaboração de sentimento. E que aí ele fala que, porém, agora, né, os espíritos felizes habitando a Terra, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso, o planeta feliz, os abnegados obreiros da espiritualidade preparam um ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Lembrando que tudo isso está em processo desde que o Cristo se reencarnou, mas a gente está no segundo degrau da escala dos mundos. A gente está com um pé só nesse segundo degrau. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, como é a Terra, né? E aí a gente ergue o pé para começar o degrau de regeneração. Então, fazer o que nos é possível, fazer o que nos é acessível, né? Deixar que o
bem, por menor que seja, que há em nós transpareça. É o pedido que se faz aqui, que algumas páginas atrás, como que nós poderíamos, então, colaborar com esse processo? Até Filomeno de Miranda pergunta isso, né? Como é que poderíamos colaborar? Eu acredito que fica essa mensagem, todo o esforço dele de relatar todo esse trabalho é para mostrar que é isso. No mundo espiritual o negócio está correndo a mil e aqui a gente está tendo que se achar no meio de tudo isso para também correr, mas também não só passar pela vida, né? Fazer aquilo que nos é possível. Os dias passam, chegamos à etapa final, com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas famosas concessões, eles agradecendo a Jesus. Se com tudo isso que fizeram, eles ainda acham que estão com as mãos quase vazias, porque eles falam muito do tempo aqui, né? E aí, se a gente recordar a mensagem que nós temos no livro Céu e Inferno, para ilustrar um pouquinho aqui, dos espíritos medianos, que somos nós, né, nem bons e nem ruins, a perturbação e o sofrimento deles no despertar, logo após a morte do corpo físico, é de perceber o tempo que perderam. Todos estão arrependidos, todos. Então, confiantes de poder continuar agradecidos do socorro que receberam, mas todas aquelas mensagens que o Kardec registrou no capítulo dos espíritos medianos, não tem nem um que não se diga arrependido do tempo que perdeu, se apegando a pequenos melindres, do tempo que perdeu renegando a fé, do tempo que perdeu não fazendo bem, não fiz o mal, mas também não fiz o bem. E ao passo que no capítulo dos espíritos felizes, eles estão felizes porque eles cumpriram a tarefa, eles cumpriram a meta. E aí eles estão livres para descansar, não, né? Porque a gente já viu aqui que espírito superior trabalha e muito, muito. Tirar férias é ir trabalhar em hospital, e auxiliar no socorro de dependente químico, é tirar férias. E a gente vê também esse esforço do Filomeno de Miranda em nos mostrar que nós podemos contribuir com esse processo enquanto encarnados de forma consciente. Nós espíritas, pelo menos, não só os espíritas, mas nós espíritas recebemos a mensagem clara. E é como a gente lê lá que o povo hebreu foi o escolhido por Jesus para ele renascer, mas é porque era o mais necessitado. Eu penso que nós espíritas recebemos a mensagem assim estampada, porque somos também os mais necessitados. E temos esse compromisso de fazer eco para a mensagem. Fica para mim, pelo menos, essa mensagem, né? E que o Filomeno de Miranda, então, repassou pela mente a emoção em todos os lances do trabalho, desde os primeiros momentos no socorro das vítimas do tsunami, as reencarnações que eles auxiliaram, e o preparo aí do trabalho de conciliação ou reconciliação com aqueles espíritos desviados do bem, né? E o Dr. Silvio retornou aí ao plano espiritual e eles também, né? E à medida que se afastavam da Terra, para chegar lá na colônia, né, podiam vê-la, ver a Terra envolta em luz azul, rodopiando no cosmos e avançando no rumo do planeta de regeneração. Muito bem, vou abrir os microfones aqui, vamos ver se eu consigo. Vão abrindo aí o de vocês, que eu vou tentar abrir por aqui. Vou ver aqui, Iriane. Abre o teu som aí, Iriane, que o teu é o último aqui, que está fechado. Então,
Eu não fiz o resumo do capítulo, embora eu falei bastante do capítulo, porque parece que ele fica meio em aberto aí para a gente fazer essas reflexões todas. E quando eu conheci essa mensagem dessa música que a gente começou aqui lendo ela, ouvindo antes do estudo ainda, me faz pensar, me traz esse sentimento de que deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa meta, né? Pelo menos sem rebeldia, deixar o nosso coração aberto e deixar que atos bons saiam das nossas próprias mãos. A gente não precisa de muito para isso, né? Vou falar sem personalismo, falar de mim. Basta que eu silencie aquele duelista de séculos que está aqui, pronto para revidar, e que agora está reunido na mesma mesa com as pessoas com quem duelava, na mesma mesa familiar. Basta que eu feche minha boca e trabalhe meu coração para não alimentar esses sentimentos. Já é um belo ato, né, com o próximo mais próximo. Para que o amor, então, se expanda, porque se todos nós estivermos vibrando no bem, o mal não vai ter eco, não tem mensagem inferior, mensagem do mal, que encontre efeito onde existe o amor bem estabelecido. A gente vê os relatos aqui de como é que eles fizeram o atendimento, lá no capítulo 4, acho que não lembro direito, 3, 4, para aqueles revoltosos todos, mais de 80, todos armados, eles abaixaram as mãos, irradiaram amor em prece silenciosa, todos se renderam. Então, para mim fica essa mensagem, quero agradecer a paciência de todos e quero ouvi-los. Eu acho que, na minha perspectiva, se fosse resumir o livro em uma palavra, seria trabalho, né? É um convite ao trabalho e eles trabalham o tempo todo e vão mostrando para a gente, ao longo dos capítulos, que não precisa ter tanto conhecimento e tanta capacidade de ser tão bom para trabalhar. A gente precisa trabalhar e o resto acontece. E fecha com a prece, então, falando do trabalho o tempo todo, né? Já começa aqui no final da página 254, a gente entende que são os trabalhadores de última hora. Depois ele fala assim, embora pequenos, não, isso eu que escrevi, né? Embora pequenos, Deus nos deu a oportunidade do trabalho e nos dá a todo momento, né? E a gente sempre vai lutando com as imperfeições, tá? Na página 255 em cima. Mas ao mesmo tempo que a gente é tentado, também está sempre a ajuda de cima, está sempre disponível para a gente. É só a gente abrir a guarda que a ajuda de cima também chega, né? E ter boa vontade sempre do trabalho. Então, a gente é convidado a trabalhar. E depois aqui, isso aí as minhas anotações, dá licença. Você já até falou isso, Sibeli. O tempo passaram e fizemos tão pouco, né? Porque eles passaram o tempo e fizemos tão pouco, mas é verdade. Então é um livro que ficou a lição do trabalho para mim, principal, né? Aprendendo com eles, né, que já são espíritos mais elevados do que nós, a se comportar e a não errar doravante em algumas situações que vão nos aparecer agora no nosso dia a dia, né? Para isso serve o estudo, né? Para a gente praticar no dia a dia. Isso aí, para a gente renovar as nossas energias, mexer um pouco com as ideias e praticar principalmente fora do centro espírita, né? Porque se a gente não tiver em conexão com a espiritualidade dentro do centro espírita, a gente vai estar em conexão com a espiritualidade aonde? Aonde, é verdade. Porque a espiritualidade superior e inferior também, né, gente? Ela está em todo lugar o tempo todo. Está tudo ao mesmo tempo. Como nós também somos espírito, não existe plano espiritual, plano físico, mundo espiritual, mundo físico. É tudo acontecendo ao mesmo tempo.
também, né, Jorge, nesse sentido, o trabalho, ele é sempre solidário, e a gente sempre vai encontrar quem nos auxilie, tanto no bem, quanto na ausência do bem. Verdade. Quem mais, gente? Vou começar a chamar. Não, calma, deixa, vai. A Mona levantou a mão. Já foi explanado muito bem, tá? Vocês explanaram muito bem. De minha parte, ótimo. Mona. Eu penso também que é o trabalho, acho que sinalizou muito isso e a importância da nossa responsabilidade com o exercício do evangelho, né? Não só na casa espírita, como você muito bem pontuou, mas no nosso trabalho, na nossa casa, na família, nos amigos, no nosso relacionamento, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Algumas a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, de viver o evangelho, mas é onde a gente mais precisa. Então, para mim, foi um reforço disso. É importante viver o evangelho em todas as áreas da tua vida, não só na casa espírita. Quem mais? Mônica, você está aí ainda? Eu tô, claro. Cheguei atrasada, mas tô. Eu não, Que fica tenho aí? muito o que falar. Só me chamou a atenção do duelo do pai e do filho ali, né? Que a gente vê todos os dias nas famílias as grandes provações, né? E é bom a gente não saber, por isso que Deus dá o esquecimento, porque é difícil você olhar no olho daquele que te matou, ou que você matou, feriu, sei lá o que for. Mas tal. E o tempo todo. Os grandes desafios estão dentro das quatro paredes, né, na casa. Então, a gente tem que ter isso em mente, que não é nada por acaso. Isso aí. E de todo livro, Mônica, você faria aí um fechamento para você, guardando o que nesse momento? Que a transição planetária, a gente está vivendo isso agora e virão momentos mais difíceis, e que se não fosse essa doutrina, eu já teria perdido as esperanças. Mas é a doutrina que me faz ir para frente, sempre com fé, e nunca me desanimo. Pode ter um dia triste, um dia nebuloso, mas eu falo, não, amanhã vai ser melhor, hoje eu não estou legal, mas é uma fase. Tudo passa, como dizia o Emmanuel para o Chico. Isso também passa. Então, é o que me faz... Às vezes tem momentos difíceis, né? A gente vê o dinheiro curto, ainda mais agora, a gente fica, meu Deus, não vou conseguir. Consegue, vai em frente. Então, me dá... essa transição planetária vai passar e vai ficar melhor. E eu trabalho, como vocês bem falaram no Céu e Inferno, também eles falam que o espírito que é superior nunca para de trabalhar, sempre com coisas. Isso aí. Josi, você quer falar uma palavrinha, alguma coisa que te marcou aí de todo o livro? Você gostou, não gostou? Não gostei, tá tudo dito já. Já? Tá bom. Iriane, fale para nós aí o que você vai guardar desse nosso estudo aí. Bom, tem muito, né, muita lição para a gente guardar, né? Desde o começo até o fim, é o nosso dia a dia, que nós devemos fazer. E até assim, um incentivo, né? Porque a gente, nesse momento, a gente tem horas que a gente se sente muito perdida, até sem esperança, mas não é assim, né? A gente vê que a espiritualidade está aí sempre junto. O importante é nós se ligar a ela.
E é isso graças ao Espiritismo, né? Como a Mônica já falou, ainda bem que a gente tem esse conhecimento, porque senão seria muito difícil. Muito mais difícil Isso. do que está sendo. E a gente acha que nem diz a Mona Lisa, né? Ser espírita só dentro da casa espírita. Mas eu, como teacher, como professora, gente, eu faço atendimento fraterno sempre. Sempre. Então, hoje mesmo, uma aluna minha chorava na aula, porque o primo dela está com Covid e ele é o pilar da casa. Ele ajuda com a mãe, com a sogra, de tirar a avó dele da cama e colocar na cadeira de roda. Agora está lá entubado na UTI. Então, assim, ela estava desesperada. E daí a gente, né, tenta mostrar nesse momento, não tem que você fale, né? Porque a pessoa tá, meu Deus, se ele for, não sei o que vai ser, aquela coisa. Mas o tempo todo você é colocado em situações para pôr essa doutrina em prática. Né? Pode ser online, está ali o ouvido, está ouvindo, está fazendo uma caridade, pelo menos está ali ouvindo a pessoa. O tempo todo. Muito bem. Me ocorre mais uma frase aqui para mim parar de falar, mas que veio bem, bem forte aqui, que a Joana de Ângeles, né, ela diz no livro O Homem Integral, que todas essas angústias, essas ansiedades, esses medos estão muito aflorados agora nesse momento, mas é porque por muitos séculos nós nos desumanizamos e nós não estávamos mais nem tendo contato com a nossa identidade de espírito. E agora a gente começa a sentir um pouco, pelo menos a gente não está mais anestesiado. Só que aí a gente está sentindo tudo de forma desequilibrada para aprender a equilibrar e harmonizar. Isso me faz pensar que fecha todo esse esforço do Filomeno de Miranda em mostrar para nós essa realidade espiritual de socorro, de amparo, de preparo, de renovação, de tudo que sempre esteve no programa e que o tempo todo continua existindo, que nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho, e que é isso que não pode sair da nossa mente. Nós estamos no caminho, nós não somos perfeitos, quem está do nosso lado também não é. Então não dá para a gente exigir do outro essa perfeição que a gente ainda não tem, e fazer bem isso que a Mônica colocou também, estar sempre disponível para servir de instrumento de crescimento para nós mesmos e para quem está conosco. Eu faço isso 100% do tempo, ainda não, mas pelo menos eu não desisto de continuar. E aprendi com o Edivaldo, né? Que ele quer ser lembrado como alguém que foi perseverante e fiel ao Evangelho. Aí ele diz, conseguiu o tempo todo? Não, mas foi perseverante. Então, eu também. Consegui o tempo todo? Não. Na maior parte do tempo, não. Mas não desisti de tentar de novo. Fica essa mensagem bem forte para mim de todo o livro. Gostei muito de ter participado do estudo. Quando foi iniciado ainda no ano passado, a escolha desse tema, desse livro, enfim, que eu não entendi direito por que muito rápido e instintivamente eu me candidatei a participar da organização desse estudo, e depois quando as coisas foram acontecendo eu entendi, agradeci muito ao meu mentor espiritual por ter me aceito, né, nessa candidatura e ter me auxiliado a esse serviço aí que eu coloquei para mim mesma como um desafio, e foi bem importante ter estudado esse livro nesse momento, nesse período para mim. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre de todos, que a nossa distância é física, mas ela nunca foi espiritual. Nunca. Eu também Abro aí agradeço. se mais alguém quiser se despedir, para depois Sim. a gente fazer a prece.
Eu agradeço também, agradeço a você pela disponibilidade, né? Estar conosco aí sempre, toda quinta-feira, sem falhar. Agradeço o pessoal que participou aí, que perseverou até o final, né? Porque acho que só quem ganhou fomos nós que participamos desse encontro, desse estudo. Acho que foi muito importante, né? E estamos em casa, gente. Pode fazer até de pijama, estudo, que não tem problema, né? O Valmont, às vezes, fica preguiçoso, né? Porque não tem a casa espírita física lá, mas dá para fazer de casa também. E eu aproveito para convidar para a próxima quinta-feira o nosso amigo Oneide, lá de Joaçaba, vai fazer a palestra pelo Facebook e YouTube. Então, que vocês possam prestigiar também a palestra do Oneide na próxima quinta. E na outra quinta, a Sibeli vai fazer a palestra também. Tá? Vamos ter 2 palestras assim seguidas, 2 quintas-feiras. E se inscrevam no nosso canal. Coitados né? de vocês. Coitados de vocês, já não basta terem que me ouvir todo esse tempo, né? Já na outra semana de novo. Não, Então, vamos certo. seguir a rotina, Mais né, alguém? Sibeli? Vamos seguindo a rotina. Vamos seguir. Aí. Mais alguém quer se despedir antes da prece? Tchau. Gratidão por a gente ter estado sempre aí estudando e por essa oportunidade, né, da gente estudar tudo isso. Uhum. Alguém sente-se aí tocado para fazer a prece, intuído para fazer a prece final? Ninguém? Então eu vou fazer a prece e todos, se puderem, acompanhem, né? Agradecemos a Jesus pelas lições de cada dia, pela família que nos acolhe, nos sustenta, nos ampara nessa jornada, pelos amigos, benfeitores encarnados e desencarnados que contribuem para a nossa existência e subsistência nesse planeta, que enriquecem a nossa jornada, a nossa aprendizagem, com as suas experiências, com a sua solidariedade. Agradecemos aos momentos que consideramos não tão bons, as dificuldades e desafios de cada momento que nos permitem perceber sentimentos, pensamentos e atitudes que precisamos melhorar em nós mesmos. Agradecemos a cada amigo que nos acolhe nesse momento de estudo dentro dessas casas pela ferramenta virtual. Agradecemos com muita gratidão os benfeitores espirituais pela dedicação e a intuição de sempre. Agradecemos a Jesus por nunca desistir de nós, por sempre nos amparar e nos aguardar. E agradecemos em primeiro lugar a Deus, nosso Pai Criador, que a tudo nos provê, que tudo nos dá, antes mesmo de sabermos que necessitamos. E pedimos que nos ampare, que nos sustente, nos auxilie a ter a coragem necessária para fazermos aquilo de que realmente precisamos, para aceitarmos aquilo de que necessitamos, mesmo que seja contra a nossa vontade, mesmo que isso venha contra os nossos interesses pessoais, de orgulho e de vaidade, que tenhamos a força de vencer esses obstáculos, mover essas montanhas, aprofundando a nossa fé e a nossa confiança no bem e no bom. Pedimos que, nesse sentido, recolhamos nossos melhores fluidos, os nossos melhores sentimentos e encaminhe em forma de caloroso abraço espiritual a todos aqueles nossos irmãos que sofrem com doenças, com enfermidades, com aflições, ansiedades, pesares, confortando seus corações, aliviando suas dores e reforçando sua fé no bem, amparando-os para que tenham confiança na providência divina e sigam em frente. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, amigos queridos, estejam sempre conosco, que assim seja. Que assim seja.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Tchau. Tchau. Então, tchau, Estão tchau. todos convidados para beber cada um chá em sua casa, em suas casas, tá bom? Excelente. Tchau, Esse gente. Boa. vamos postar o chá aí. Vamos ver se a gente consegue Vamos. compartilhar. Tá bom. Beijo, Tá, gente. gente. Beijo. Beijo também. Beijo. Tudo de bom. Tchau, Até quinta, hein? Fique. Até Tchau. sábado. Até quinta. É.